Seguir a Jesus significa viver uma vida de sofrimento? Essa é uma das maiores mentiras que muitos cristãos acreditam e hoje a gente vai desmistificar ela aqui. Talvez você já tenha ouvido por aí que crente tem que sofrer. Se tá difícil é porque Deus tá provando. Quanto mais você sofre, mais espiritual você é. Mas será mesmo que é isso que Jesus nos ensinou? Oi, eu sou a Ju Palma e esse é mais um episódio do nosso quadro Papo Cabeça com Cristo. Esse tema me chamou muito a atenção porque no fim de semana passado eu ouvi sobre isso na igreja que eu frequento e o pastor desmistificou isso e eu quero transmitir isso para você também. Eu refleti que por muito tempo a gente pode carregar crenças limitantes porque a gente ouviu de pessoas, porque a gente foi ensinado assim, porque o mundo coloca isso pra você, e a gente pega essa mentira que a gente cresceu achando que é uma verdade e carrega isso pro longo da vida. E acabamos aceitando como se isso fosse uma verdade absoluta. Mas o negócio a gente muitas vezes não compara com o que a Bíblia diz. Uma dessas crenças que eu estou te falando é essa, de que Deus deseja o sofrimento como a marca principal da vida de um cristão. Mas vamos lá, para o que a Bíblia realmente nos ensina. Jesus nunca escondeu que a gente enfrentaria dificuldades. Até em João 16, no versículo 33, ele diz assim: "No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo." Você consegue perceber a diferença? Jesus reconhece que as dificuldades do mundo existem, mas ele nunca bate o martelo dizendo que elas são o objetivo de Deus para a nossa vida. Na verdade, pelo contrário, Ele aponta para uma esperança. Outro versículo que eu amo, que está em João 10, no versículo 10, Jesus diz assim: "Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância." Isso não significa em momento nenhum que é uma vida perfeita, sem dor, sem problemas, sem dificuldades, sem preocupações. Mas significa uma vida cheia da presença de Deus, de propósito, de esperança, de bênçãos, de presença, mesmo nos momentos que existem luta. E agora vamos fazer uma distinção muito importante aqui, porque eu acho muito importante a gente separar algumas coisas. Existe o sofrimento que faz parte da gente estar vivendo em um mundo quebrado. Existe a perseguição que alguns cristãos enfrentam por causa da sua fé. E aí existe uma crença totalmente equivocada de que Deus sente prazer nesse sofrimento. Essas coisas não são iguais. Com certeza Deus pode e Ele usa momentos difíceis para nos amadurecer. E até em Romanos 8, no versículo 28, nos lembra que Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Bora para a aplicação disso tudo. Talvez hoje você esteja passando uma fase difícil. E talvez isso tenha feito você pensar: será que Deus está me castigando? Será que eu desagradei Deus e Ele se afastou de mim? Ou até, será que essa dor é o que Deus está me dando? Essa dor é o que Deus quer para mim? Se algum desses pensamentos passou pela sua cabeça, hoje eu quero te lembrar de uma coisa. Na verdade, não quero te lembrar de uma coisa, eu quero te lembrar de uma verdade. As dificuldades da vida não mudam quem Deus é. Vou te falar que você saberia quem Deus é se você lesse mais a Bíblia, porque lá a gente conhece o caráter do Criador. Deus é um Deus bom, é um Deus de amor, e Ele não tem um caráter de coisas ruins, de medo, de opressão. Ele não é esse Deus. E Deus nunca colocaria nada na criação que não venha do caráter dele. Dor, sofrimento, medos, mentiras, isso não pertence a Deus. Não é do caráter dele. Ele continua sendo sempre, ontem, hoje e amanhã, um pai bom e amoroso. Ele continua sendo presente na sua vida, mesmo que você não sinta, que você não veja, que você não tenha essas experiências mais palpáveis. Ele continua com você. Ele continua cuidando de você. E Ele continua transformando até aquilo que parece não ter sentido em algo bom que vai transformar a sua vida. Conclusão:
Seguir a Jesus não significa que a gente não vai enfrentar lutas, não vamos ter dias difíceis, dificuldades, preocupações. Seguir a Jesus não significa viver sem lutas, mas também não significa acreditar que quem sofre mais, Deus ama mais. Nosso Deus é um Pai. Pai que caminha com a gente nas aflições, que nos fortalece, que nos traz consolo, que nos lembra diariamente que nenhuma dor é maior do que a esperança que temos nele. Então, se hoje você está passando por momentos difíceis, não olhe apenas para a circunstância, mas foca olhar para quem Deus continua sendo mesmo no meio dela. Que o sofrimento pode fazer parte de uma caminhada, mas a presença de Deus é a promessa que não nos abandona. Se esse vídeo falou com você, compartilha com alguém que também precisa descobrir essa verdade. E me conta nos comentários qual é a verdade de Deus que mais transformou a sua vida. Um beijo e até o próximo vídeo.